Olá, pessoal! Hoje eu vou bater um papo com um aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado e olha a classificação, 10º lugar. Meu convidado é o Pedro Duran Filho, que conseguiu essa excelente classificação e vai contar pra gente aqui qual foi a trajetória dele, o que ele fez para conseguir ser aprovado. Oi, Pedro, bem-vindo ao Estratégia, parabéns por essa aprovação. Obrigado. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, sua formação, quando se formou. Sim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 2007, eu já sou agente da Polícia Federal já desde 2003, venho tentando fazer a prova desde 2018 e agora deu certo. Então você entrou na PF, já sentiu ali como é ser policial federal e ficou por um tempo exercendo essa função sem pensar em fazer outro concurso? Não, na verdade eu tentei em 2013, 14, eu comecei a estudar em 2013, aí logo apareceu uma prova para o Paraná de delegado, mas eu ainda estava muito cru. Eu consegui para a segunda fase, mas no final eu fiquei ali por 2 décimos e não consegui. E aí logo depois veio Santa Catarina, que eu também ainda não estava pronto, mas eu fui avançando e no final eu fiquei na prova oral. Então já é um trauma que eu fiquei da prova oral. E aí eu dei uma parada, até fiquei meio desestimulado, né? E em 2018, quando surgiu o concurso aqui para o DPF, eu reativei novamente, voltei a estudar, mas infelizmente eu fiquei por um ponto da nota de corte e mais uma vez me frustrei de novo. Aí agora deu certo. Agora deu certo. E sua família te apoiou nesse retorno aos estudos? Sim, sim, a família apoiou. É que assim, é difícil, eu tenho 2 filhos, né? E inclusive nesse meio tempo entre o concurso do Paraná e Santa Catarina, 2013, 2014, minha filha nasceu, então assim, foi ótimo, mas foi mais um complicador, assim, né? Tornou as coisas um pouquinho mais difíceis. Mas, enfim, aí agora eles já estão mais crescidinhos e a pandemia também foi complicada, né? Porque eu não tinha mais um espaço externo para poder estudar, tinha que ser dentro de casa. Pô, eles me ajudaram muito, eu consegui ficar isolado lá no quarto e eles respeitaram dentro do limite. São 2 crianças, né? É difícil. Mas dentro do possível eles me ajudaram e eu tenho que agradecer a eles também. E quanto tempo você estudou mais ou menos aí para esse concurso? Para esse concurso, especificamente, eu comecei ali com vocês em outubro do ano passado, mas eu peguei uma missão aqui para São Paulo, que eu costumo vir trabalhar aqui uma vez por ano. Esse trabalho que eu peguei aqui em São Paulo foi muito desgastante, foi ótimo, o trabalho foi muito bom, mas eu acabei que eu vim para cá achando que eu ia estudar, falei, pô, eu vou ficar fora de casa 2 meses, vou conseguir dar um gás e coisa nenhuma, não consegui estudar nada. Então aí quando eu voltei para casa no final de dezembro, aí foi quando eu consegui pegar mesmo no gás e até o dia da prova, né? E como você conheceu Estratégia? Eu conhecia vocês por conta do meu insucesso de 2018, eu achei que não fosse mais abrir prova para o departamento, porque a gente já estava um bom tempo sem concurso, a gente teve um lapso ali de 2013 até 2018, e aí eu falei, cara, mais 5 anos já vai ficar muito, muito difícil para mim. E aí eu resolvi mudar um pouco de áreas, tinha aberto um edital para o TCE do Rio, e eu falei, cara, eu vou tentar dar uma olhada aqui se isso aqui serve para mim. E vocês disponibilizam as aula zero, né, de todas as disciplinas. Eu assisti a aula zero de todas as matérias, gostei muito do material e falei, cara, eu acho que dá. E aí me matriculei no curso do TCE. Só que aí logo depois saiu o edital para a Polícia Civil do Paraná, de delegado. Aí eu usei o direito que vocês nos dão de voltar atrás no prazo de 30 dias, foi rigorosamente respeitado, vocês devolveram os valores e aí eu passei a me dedicar para Polícia do Paraná. Inclusive, quando eu tive contato com esse material do TCE, ali que eu percebi que se eu tivesse tido acesso àquele material em 2018, eu teria passado. E especificamente por conta de uma questão que me reprovou na prova de atribuição de Tribunal de Contas e um professor de Direito Financeiro daqui, se eu não me engano, é Sérgio Mendes o nome dele. A aula dele é excelente, o material dele é ótimo e estava tudo lá mastigado e de uma maneira fácil, eu não teria esquecido na hora da prova, mas enfim, águas passadas.
E aí, quando surgiu os rumores de que haveria novamente concurso para cá, eu não pensei duas vezes e aí eu fiz a assinatura com vocês da carreira jurídica. Certo. E como você se organizou, então, para estudar aí, nesse período? Você decidiu, assinou estratégia e como você se organizou dentro da carga horária disponível que você tinha para estudar? Sim, eu trabalho em sistema de plantão, né? Então eu trabalho 24 horas e tenho 72 horas de folga, é um facilitador, né? Então eu tinha 3 dias em casa, tinha que descansar um pouco por conta do desgaste do plantão, mas sobrava bastante tempo, tirando assim os afazeres de casa que eu ajudo também em casa, comida, filho na escola, essas coisas, estudar com meu filho, às vezes também ajudar ele em alguma coisa. Mas sobrava um tempo disponível para conseguir dar conta das coisas. Uhum. E você sabe mais ou menos uma média? No dia que você estava em casa, umas 8 horas, 6 horas? Eu acredito que ali 5 horas de estudo, eu também não consigo render muito, eu não consigo ter nem tenho disponível esse tempo de estar 8, 12 horas de estudo, não dá para mim. Mas eu acredito que umas 5 horas, variando, né? E os finais de semana também eu não estudava muito, não quero o tempo também que eu ficava com a família, às vezes um pouquinho ali amanhã de sábado e tal, mas o restante eu estava disponível para eles. E aí nessas 5 horas de estudos, você costumava dividir entre várias disciplinas? Eu esgotava uma disciplina por vez. Aí fazia lá a bateria de exercícios que já vem ao final de cada aula e aí quando eu esgotava eu passava para a próxima. Então você lia o PDF? Sim. Grifava? Sim. E aí você chegou a anotar alguma coisa, fazer resumo ou não? Não era necessário, até porque a maioria das aulas já tem um resumo ao final, né? Então eu não senti necessidade. Eu fazia as anotações no próprio PDF, com a marca-texto do próprio PDF, grifava o código e fazia a bateria de exercícios. E aí eu anotava no papel os exercícios que eu errava, que eram os que depois eu ia revisar para não acontecer novamente. Então, a revisão, como você fazia? Você fazia aquela de 24 horas, 7 dias? Não, eu não tinha não utilizei sistema, nenhum método desse, não. Funciona para alguns, para mim, não senti necessidade. Mas você costumava revisar? Tirava um dia qualquer e dava uma olhada no que passou? Não, eu revisava os exercícios, assim, a matéria mesmo. Eu não me lembro de ter feito revisão. Na véspera da prova, eu até revisei algumas disciplinas que eram o meu calcanhar de Aquiles, como previdenciário, que me derrubou no concurso de 2018. Acho que internacional também, eu dei uma olhada, mas não tinha uma metodologia assim, de revisão, não. Eu olhei só na véspera da prova aquelas matérias que eu tinha mais deficiência. Então, você já tinha um esquema que você identificou que era melhor para você, Sim. Uma matéria por dia, não tinha uma revisão sistemática, Não. Mas você ia, por meio das questões, identificando que estava aprendendo. Sim. Então, as questões eram o que te davam um feedback melhor dos seus estudos. Eu sempre funcionei muito bem com questão. Para mim, eu tive um upgrade muito grande no meu desempenho por conta disso. E o PDF de vocês eu acho autossuficiente. Assim, ele é bem completo, eu não sentia necessidade nem de complementar com doutrina, nem nada, até porque já vem tudo mastigado ali. A gente otimiza muito tempo, né? E para mim o tempo era muito importante, porque eu trabalho, eu tenho a família em casa e tal. Eu não podia estar perdendo tempo com livros de 2.000 páginas, para mim não ia rolar. Bom, para mim funcionou, foi ótimo. Para ver que cada pessoa aprende de uma forma, Sim, né? Você encontrou o que era melhor para você. Sim. E conseguiu uma excelente classificação aí em 10º lugar, né? Como foi para você quando viu o seu nome, viu que estava aprovado? Assim, para ser sincero, quem viu foi a minha esposa, porque eu fiz bastante ponto na objetiva, porque o meu problema sempre foi o filtro da prova objetiva. Eu sempre fui bem, assim, discursiva, não bem, assim, de gabaritar e nada, mas eu tinha notas aceitáveis em provas discursivas. Eu já tinha feito a discursiva no Paraná, em Santa Catarina. A discursiva de 2018, a minha não foi corrigida, mas eu fiz uma discursiva razoável. O meu problema era esse, eu não tinha nota na objetiva para conseguir ter a minha discursiva corrigida. Nesse concurso, quando eu vi a minha nota do objetivo, eu falei, cara, esse ano minha discussão vai ser corrigida. Mas quando eu olhei o espelho de prova somente da peça, eu fiquei meio preocupado. Tanto que depois a CESP ela deu uma repaginada naquele espelho e eu fiquei bem assim descrente. Eu falei, cara, será que vai dar?
E aí eu dormi, parece que o resultado saiu 5 horas da manhã e minha esposa de manhã que me acordou. Pedro, tá aqui, saiu o resultado, teu nome tá aqui. Eu falei, não, o nome de todo mundo tá aí. Tá aí o nome de quem passou e de quem não passou. Ela falou, não, aqui é só quem passou. Aí que eu meio que despertei, aí ela falou, só que ali não vem a classificação depois que alguém usou algum programa aí que alinhou lá as classificações. Na verdade, eu tinha passado em 8º, só que eu acabei não recorrendo de nada e eu vi que a maioria das pessoas ganhou ponto nos recursos. Eu até me arrependi depois de não ter recorrido, porque achei que as minhas questões, principalmente as discursivas, eu achei que poderia ter tido uma nota um pouquinho melhor, enfim. Mas aí eu fiquei em 10º, para mim foi excelente, eu nunca imaginei. Eu trabalhei nesse concurso para fazer ali 90 pontos, porque eu sabia que ia ser um pouco mais concorrido, porque eram menos vagas e a concorrência só aumenta, né? E eu fiz 108 pontos no objetivo, nunca imaginei fazer uma pontuação dessa. Superou muito a minha expectativa. E você fez os simulados para testar a situação de prova? Fiz. Eu fiz os simulados tanto de delegado federal, como fiz também os simulados, que eu também era matriculado no curso de delegado do Paraná. Fiz os simulados lá também. Uhum. E você achou que esses simulados estavam assim parecidos com a prova? Tava, o simulado ele até puxou assim bastante, né? Tinham questões de simulados bem complexas assim, mas eu acho bom porque puxa pela gente também, né? Botar um simulado muito fácil também não acaba deixando a gente mal acostumado e a gente acaba sendo surpreendido na prova. Mas foi legal e a gente vai vendo a evolução assim do simulado. Porque o simulado ele é meio progressivo, né? Você começa fazendo, ele tem um nível e eles vão aumentando. Às vezes você se desestimula um pouco de ver que a tua nota baixou um pouco, mas é porque realmente vai se puxando um pouco mais do aluno. Eu acho isso importante. E é importante conhecer bem a banca, né? E os professores tentam fazer bem naquele estilo, sim. Bem parecido com o que o aluno vai encontrar no dia da prova, né? Sim. E para a prova discursiva, você falou que estava um pouco confiante, que já tinha feito outras provas, aí você chegou a fazer uma preparação específica ou não? Não, a minha preparação foi com vocês também, com as aulas de peça. Eu realmente não me recordo o nome do professor, mas as aulas de peça eu fiz com vocês. E o material de PDF também ele era suficiente para responder as questões discursivas, não fugia nada do que não tivesse ali no conteúdo. Eu fui bem nas questões, eu fui bem. O problema da peça é que foi uma peça também, que acho que foi a primeira vez que caiu, que era uma infiltração virtual, mas era do Estatuto da Criança e Adolescente, então nunca tinha caído. Então acho que surpreendeu não só a mim, mas a muita gente. Mas deu tudo certo. Eu poderia ter tido um desempenho melhor na peça, mas aí nem por conta de deficiência do material, o que quer que seja, foi realmente nervosismo na hora. Quando eu saí da prova, eu me dei conta que eu esqueci um monte de coisa que eu deveria ter colocado e eu não coloquei. Mas ainda assim o que eu coloquei lá foi suficiente, mas a minha nota poderia ter sido um pouco melhor. Na véspera de prova, você intensificou ainda mais ou tentou dar uma relaxada? Não, eu sou agoniado mesmo. Eu lembro que a minha mulher em casa estava, Pedro, acabou, deu, você já fez e a gente estava no terraço lá, batendo um papo, e eu com a folhinha, porque eu estava com a folhinha com os artigos, cada peça eu colocava os artigos embaixo. Então aquilo virou para mim, eu falava para minha esposa que aquilo parecia um manual de avião, que há muito tempo atrás eu fui da Academia da Força Aérea, eu acabei saindo, e eu lembro que os cadetes mais antigos do 3º e 4º ano, eles andavam com um livrinho na época era o Tucano que eles voavam, e o T-25, e eles às vezes pareciam malucos pelo pátio, fazendo movimentos assim, que era o movimento de checklist da aeronave para decolagem, então imagino eu, né? E eu falava, eu estou parecendo um cadete do 3º e 4º ano da AFA, tentando guardar na cabeça o checklist da aeronave, que eu li aquilo para tentar memorizar os artigos para na hora da peça poder reproduzir aquilo no papel. Até funcionou, porque essa peça, por exemplo, estava no meu papel e eu consegui descrever ali os dispositivos legais que eram pedidos, né? Enfim, mas foi estressante para mim a véspera de prova, não foi legal não. E durante a prova também eu fico bem
eu não como nada, eu fico em jejum, eu sou muito ansioso com prova. Eu sei que não me ajuda, mas o que eu posso fazer? Mas você se conhecia, respeitou o seu ritmo e Sim, foi daquele jeito assim até o já, último dia, né? eu sou assim há muito tempo já. Eu já me conheço, já sei que eu não posso, até o café da manhã eu evito. E a prova de DPF é uma prova massacrante, né? Porque você faz de manhã, aí eles te liberam, tem um almoço ali que eu não almocei, lógico, eu fiquei lá fora fazendo hora e à tarde você vai para outra prova. Então é tudo num dia só. Você sai da prova esgotado, né? É bem cansativo. Bem puxado. E para a prova oral, como você pensa em se preparar, né? O que você achou dessa possibilidade de fazer um curso preparatório para a prova oral também? Eu já tenho uma experiência negativa com prova oral lá em Santa Catarina. Eu realmente não estava preparado na época. E quando surgiu essa oportunidade de vir para cá, eu agarrei porque eu não pretendo que isso aconteça de novo. E assim, eu fiquei muito impressionado com o suporte que o Estratégia deu. Eu realmente não esperava. Eu vim para cá com passagem aérea, com hospedagem, despesa de alimentação, de transporte e tal. Realmente eu não imaginava esse suporte todo. E essa reprodução que foi feita aqui hoje foi sensacional. Eu fui bem, eu acho até que eu poderia ter ido melhor, mas foi bom para a gente ser levado ao extremo do nervosismo, porque no dia da prova vai ser a mesma coisa e essa prática vai ajudar a gente no dia da prova a encarar com mais naturalidade o evento, né? Mas eu só tenho a agradecer ao Estratégia, esse suporte aqui realmente superou muito a minha expectativa. Que bacana. E você conseguiu sentir então a arguição e dar uma confiança maior para ir para a prova, né? Sim, não, sem dúvida. A gente se sente ali mesmo sendo arguído na banca. E foi legal também para conhecer os colegas, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive com eles. É legal, a gente, quem sabe daqui a alguns meses vai estar junto na academia em Brasília. Para isso também foi legal. Mas eu me senti como eu deveria me sentir, bem desconfortável perante a banca, e acho que a ideia era essa mesmo, deixar a gente bem desconfortável para simular a situação que vai nos esperar daqui a 2 meses. Quando você olha para o seu processo de estudos, o que você apontaria como erros e acertos? Bom, acerto foi escolher o Estratégia. Para mim, eu acho que foi o maior acerto que eu tive. E, enfim, eu acho que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Eu olhando assim para o meu desempenho, eu realmente tenho certeza absoluta que eu fiz a escolha correta. Apontar erros, eu não saberia. Talvez cuidar um pouco da minha ansiedade, eu poderia ter procurado até uma ajuda profissional, alguma coisa, mas realmente assim, a gente sempre olha assim, eu poderia aquele domingo ter estudado um pouco mais, eu poderia ter me dedicado um pouco mais às peças. Eu realmente assim, eu pratiquei pouco as peças. O material estava lá, o professor estava lá disponível, mas eu achei que não era necessário e hoje eu não faria isso. Eu teria praticado as peças. É lógico que é uma corrida contra o tempo, a gente tem uma série de outras coisas para estudar, mas eu teria ganho 1 hora diária cuidando só de peça, treinando para chegar na hora da prova e ter um desempenho melhor, que é mais ou menos o que acontece aqui na prova oral. A gente está aqui treinando para quando chegar lá é melhor, porque eu quando fiz a prova oral em Santa Catarina, que eu fui reprovado, foi a primeira prova oral que eu fiz e não foi legal. Eu não treinei, não fiz nada e é uma situação bem desconfortável assim. Não é nada demais, a gente é que cria um monstro. E acho que assim, o que a Estratégia está fazendo hoje é desmistificar um pouco esse monstro e para que a gente chegue lá e consiga encarar ele da melhor maneira. Para dar esse suporte também, né? Sim. Que a Estratégia pensa em tudo que o aluno precisa e oferece. Algumas coisas alguns alunos não precisam, né? Tem a parte lá de grifos, tem os resumos, o curso de reta final, tem tudo. Aí cada aluno vai absorvendo aquilo que for necessário, sim, chega lá, né? E no seu período de estudos, o que foi mais difícil? Sem dúvida a pandemia. A pandemia, assim, no meu caso específico, que tenho 2 filhos em casa, eu ter que arrumar um espaço dentro da minha casa para conseguir estudar com qualidade,
não foi fácil, eu precisei contar com a ajuda da minha família. Porque antes eu ia para a rua, ia para uma biblioteca, uma sala de estudo, alguma coisa. A pandemia atrapalhou bastante, inclusive na fase de preparação física também. O componente mental também foi bem complicado. Meus filhos ficaram boa parte do tempo em casa. A escola deles fechada, então assim, eu não tinha nem aquele período deles irem para a escola e eu estar com a casa só para mim, para estudar. Então, para mim, isso foi o mais complicado. Certo. E para o TAF, você mencionou aí, você fez uma preparação específica desde o início dos estudos? Não, eu comecei ali a me preparar sozinho em fevereiro e março, porque o TAF também ele reduziu bastante os índices. Eu imagino que até por conta da pandemia. Eu achei até sensato do CESP de ter reduzido os índices, porque todo mundo estava com dificuldade, as academias fechadas, então a preparação não foi fácil para ninguém. Faltando um pouco tempo assim já para o TAF, ali 1 mês e meio, aí eu fiz uma preparação mais direcionada com personal, com academia e tal. Funcionou, o TAF foi tranquilo. O que você acha que foi o diferencial para você conseguir essa aprovação? Olha, em primeiro lugar, o estratégia, o material, o suporte dos professores, o apoio da família também foi importantíssimo. E acho que acreditar, né? Eu me considero um pessimista e a minha esposa fala, Pedro, você é muito pessimista e tal. Mas eu acho que eu acreditei mais nesse e eu sabia que eu estava bem amparado, com um bom material, com um bom suporte. Eu achei que fosse dar, eu só não esperava que eu fosse me sair tão bem. Realmente eu não esperava. Eu achei que fosse dar, mas nem precisava ser tanto. Mas foi ótimo, foi ótimo. Com uma excelente classificação, né? Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem está aí na busca por uma inspiração, por uma força a mais para seguir nessa rotina difícil de estudos. Acredite no seu potencial, em particular, assim, acredite no estratégia que o material de vocês é excelente, o suporte de professores é ótimo. E assim, eu não sou um garoto, eu já tenho 46 anos, a pessoa às vezes acha que eu já estou velho, não sei o quê, eu tenho filho, é dificuldade e tal. E se deu para mim, acho que dá para qualquer pessoa, principalmente os mais jovens que têm um pouco mais de tempo disponível. Enfim, se escolher o curso certo, vai dar certo. Muito obrigada, Pedro, Eu que agradeço. por compartilhar aí um pouco da sua experiência, né, da sua jornada vencedora. Muito bacana ouvir aí a sua história. E as pessoas que estão assistindo também aproveitam, né, algumas coisas que você diz para tentar aplicar ou não, para também chegar onde você chegou, né? Então a gente agradece muito sua participação aqui conosco, desejamos muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço vocês. E a gente vai ficando por aqui, até a próxima entrevista. Tchau, tchau!